E aí, galera, como é que vocês estão? Tô ótimo, espero que vocês também estejam numa situação excelente e sempre digo para vocês, né? Rogo por vocês, é uma realidade para que Deus possa abençoar, proteger e orientar cada um de vocês. Alguns precisam mais das bênçãos, tem coisa acontecendo e necessita. Outros mais da orientação, né? Ter cabeça boa para tomar boas decisões. E alguns da proteção de Deus, porque a vida anda meio conturbada. Na verdade, em relação à segurança, quem de nós não precisa da proteção dele, que está acima de todo mundo, né? Porque por aqui as coisas não estão no 100% mais de jeito nenhum. Amigos e amigas, a gente vai destacar hoje no vídeo essa vitória diante do Sport, o 2-0 do Ceará, resultado importantíssimo, mas também vamos destacar que a equipe não fez uma grande partida com a bola no pé. Porém, foi muito efetiva na marcação, foi muito inteligente, falhou em alguns pontos e aí teve um pouco mais de sorte do que juízo, porque o Sport bem que poderia ter aberto o marcador e depois, em alguns momentos, poderia ter feito o gol do empate, mas isso não aconteceu. Depois o Ceará se assenhorou mais da marcação, o Sport gerou menos chances de gol, mas principalmente no primeiro tempo gerou algumas sim. Então vamos falar também dessa pontuação do Ceará. São 15 pontos nesse momento da competição, uma pontuação muito legal, muito interessante. Levem em consideração que todo mundo vai se reforçar. Vem já a janela do Mundial de Clubes e depois vem a segunda janela nacional de transferências. Só que quem tem mais dinheiro se reforça mais e melhor. Por quê? Porque tem dinheiro. Quem tem menos dinheiro precisa de inteligência, precisa de uma capacidade de conhecimento maior para ter melhores reforços. Então você já ter 15 pontos nesse momento da competição, quando você financeiramente tem menos poder de investimento de contratar, é muito interessante. E vamos falar também de coisa não tão boa assim, como a contusão do Pedro Raul. O departamento médico ainda não informou exatamente o que é e se ele vai passar mais algum tempo fora. Contudo, foi positivo ele sair no intervalo já para iniciar um processo de tratamento, uma vez que era uma torção. Então a gente vai também conversar sobre isso no vídeo. Até para você deixar o seu like. Você sabe que para quem atua nessa plataforma no YouTube, o like ele é muito importante. Além de mostrar que percentual grande de pessoas que acompanham o vídeo gostam do vídeo, o que faz a plataforma valorizar o vídeo, ela também repassa nossos vídeos para pessoas com o mesmo perfil daqueles que foram lá e deixaram seu like. Então eu agradeço demais o seu like, ele é sempre muito importante. A sua inscrição no canal, eu fico pensando o que está faltando, porque mais de 60% daqueles que assistem os vídeos com frequência não são inscritos no canal. Então, você assiste, você procura o vídeo, você vai lá e toma conhecimento das nossas informações, mas não é inscrito no nosso canal. Talvez você não consiga fazer a inscrição. Se esse for o caso, na primeira parte, no primeiro link da nossa descrição, está lá o link para você ir para a nossa página principal. Chegando à página principal, tem inscreva-se. Você clica no inscreva-se, vira um inscrito, vem o sininho, você ativa todas as notificações. Por quê? Se ativar todas as notificações, teve vídeo novo, você já recebe e já vai poder acompanhar as informações. Então, é isso que eu desejo instá-los a fazer, virando mais um inscrito no canal. Esse negócio de pagar, esqueçam, aqui não tem membro, é só inscrito. Inscrito não paga absolutamente nada, mas pode ter a informação mais rápida dos vídeos que vão estar sendo publicados aqui no canal. Então, agradeço a todos vocês por tudo isso. Galera, é hora da gente ir para um rápido intervalo, uma mensagem do nosso patrocinador Primus Motopeças e em instantes voltaremos destacando essas informações e trazendo a palavra do Condé, muitos outros destaques e os gols dessa partida, dessa vitória do Ceará diante do Sport por 2-0.
Primos Motopeças, o seu distribuidor de bons negócios. Amigos e amigas, foi só eu ou o Ceará não fez uma boa partida, principalmente um bom primeiro tempo diante da equipe do Sport? Bem, essa foi pelo menos a minha impressão. E eu acredito que se você observou a partida, você também deve ter tido essa impressão. A equipe começou com muita dificuldade de fugir da marcação do Sport, e essa dificuldade fez com que gerasse algumas chances da equipe do Sport, né? Erros de saída de bola. Eu estava até comentando com os amigos que, apesar de eu gostar muito do futebol do Fernando Sobral, talvez essa tenha sido a partida certa para ele não estar no jogo, porque o Sobral às vezes tenta forçar alguns passes, erra, e esses erros poderiam dar em jogadas para a equipe do Sport. Coisa que aconteceu sim, quem estava em campo também errou, mas foram poucas e o Sport acabou desperdiçando. Teria sido uma partida diferente, obviamente, se o Sport tem conseguido marcar o gol primeiro. Era uma marcação muito forte. O técnico do Sport, o Antônio Oliveira, percebeu que os volantes do Ceará são muito importantes para essa saída de bola, que os zagueiros também fazem essa transição de saída de bola. Então ele marcou muito forte. O Marlon errou em alguns lances, o Dieguinho errou pouquíssimo, o Lourenço tentou realmente bolas mais longas, porque ele tem essa qualidade que o Fernando Sobral não tem, da bola mais longa, com passes muito bons. Acertou alguns, outros foram interceptados, mas quase sempre bons passes que ele conseguiu dar. Mas nesses erros lá que o Ceará errou atrás, o Sport chegou ao gol do Ceará, mas o Fernando Miguel tivemos num ótimo dia, inclusive fez acho que a defesa do jogo no segundo tempo, com o Lucas Lima fazendo uma boa jogada, chutando a bola no canto, e o Fernando Miguel indo lá garantir a vitória por 2-0. Naquele momento o Ceará já vencia o jogo por 2-0. Mas falando do primeiro tempo, esses erros, esses equívocos, e aí o Ceará conseguiu, num erro do Sport, os poucos erros defensivos de primeiro tempo da equipe do Sport, uma bola que vai na área, ninguém consegue tocar, o Chico tenta tirar e a bola acaba sobrando para o Mugni, que marca o gol diante do Sport, o gol do 1-0, um gol importante para a equipe do Ceará. O primeiro tempo continuou com dificuldades, tanto que eu entendo que o próprio Condé queria logo que encerrasse esse primeiro tempo, porque certamente ele queria no segundo tempo passar alguma coisa para os seus atletas, para os seus comandados, e passou. Entendo que o Ceará voltou para o segundo tempo errando menos, tendo uma marcação mais forte no Sport, não deixando a equipe pernambucana chegar tão rapidamente ao campo de ataque do Ceará, e a saída dos laterais aconteceu de forma diferente. Então o Ceará conseguia fazer uma transição ofensiva um pouco mais rápido. E numa das bolas em que era uma falta e o goleiro do Ceará foi bater, Fernando Miguel foi bater na bola, ele bate para o lado direito, a defesa do Sport vai toda para aquele lado, os jogadores do Ceará também vão todos para aquele lado, né? Lado direito defensivo, lado esquerdo ofensivo, e a bola acaba vindo para... Ela foi retirada pela defesa do Sport, né? O Fernando Miguel bateu, ela foi retirada pela defesa do Sport para o Dieguinho, né? Um volante qualquer teria dado um chutão, o Dieguinho dominou, levantou a cabeça, viu o Galeano em progressão, mandou a bola para o atacante paraguaio, e o Galeano aí fuzilou para marcar o segundo gol do Ceará, o gol que deu ao Ceará uma tranquilidade maior no segundo tempo, a vitória, e o Ceará poderia ter muito bem ampliado o marcador com chances perdidas que o Ceará teve, principalmente o Lelê, num lance onde ele poderia fazer o gol ou passar para o Matheus Araújo. Só que ele não poderia passar para o Matheus Araújo de forma tão fraca que a cobertura chegasse. Ele tinha que passar de uma forma mais forte para que o Matheus chegasse marcando o gol, fazendo o terceiro gol. E alguns outros lances em que alguma tomada de decisão acabou fazendo com que o Ceará não chegasse ao terceiro gol no jogo, mas da metade para o final do segundo tempo, o Ceará foi bem melhor, teve bem mais oportunidades e esteve muito perto de ampliar o marcador nessa vitória diante do Sport pelo placar de 2-0, que o técnico Léo Condé destacou dessa vez, não a posse de bola, porque o Ceará não teve essa posse de bola o tempo todo. Não um time
que buscava com a bola o gol o tempo inteiro. O Ceará não foi esse time propositivo, mas um time que foi efetivo. Teve as chances de gol, principalmente no primeiro tempo, a chance clara que teve, foi lá e fez o gol. Realmente eu acho que a palavra do jogo hoje é eficiência, né? Nosso time foi eficiente. Um jogo difícil, a gente sabia das condições que a gente iria enfrentar o adversário, troca de treinador, dispensa de atletas, mudança de direção, então eles iriam criar uma mobilização. Então seria um jogo muito truncado, como se apresentou realmente, né? O primeiro tempo ali bastante truncado. Conseguimos fazer um gol numa jogada de lateral, né? Uma segunda bola, a importância de estar atento a todo momento, em todo lance do jogo. E depois ficou um jogo ali onde poucas situações de gols, né? Foi um jogo bem equilibrado no primeiro tempo. E no segundo tempo, aí estrategicamente a gente sabia que eles iriam se lançar e jogando com uma linha de 3, a gente queria explorar as costas dos alas, né? E a gente conseguiu fazer isso bem. Eles tiveram mais volume, mais posse, mas aquela chance clara assim então, não teve. Mas a gente conseguiu uma boa roubada de bola, uma boa transição ali, um passe bom do Diego, achar o Galeano e fazer o segundo gol e praticamente definir a partida. Ainda tivemos mais uma ou duas situações ali que um pouquinho mais de capricho poderia ter feito o terceiro, assim como o Sport também achou algumas situações ali. Mas de um modo geral, acho que a gente foi eficiente. Esse campeonato vai ter jogo que às vezes você vai jogar bem e não vai vencer, às vezes vai ter jogo que você vai jogar mal e de repente você pode sair com resultado positivo, e vai ter jogo como foi hoje, um jogo muito equilibrado, e a gente conseguiu fazer os 2 gols, a defesa mais uma vez, né, passou ilesa, sem sofrer gols, a gente fica feliz por isso, né, já é o terceiro jogo seguido. E isso em um jogo que o Ceará não teve um dos seus titulares importantes. Entendo que titular absoluto do time, como é o Fernando Sobral. O Fernando Sobral estava suspenso, tinha completado a série de 3 cartões amarelos, teve que cumprir aí a suspensão automática e no lugar do Fernando Sobral, quem foi para o jogo foi o Lourenço. A característica é bem diferente, né? O Lourenço é melhor com trato com a bola no pé. O Fernando Sobral é mais aquele jogador de marcação, de força física, de divididas, de ganhar na valentona. Com o Lourenço é mais a questão da técnica, a questão da bola em si, a questão dos lançamentos, dos dribles rápidos para poder ter uma efetividade de segmento na jogada, né? Até um jogador rápido muitas vezes para ficar com a bola. São características diferentes, eles ocupam o mesmo espaço. O Lourenço prefere jogar lá atrás para receber essa posse de bola sem uma grande marcação. O meia já tem que receber de lado, de costas, então o Lourenço é mais um volante por causa disso. E o Fernando Sobral é um volante porque ele é mais um cara da marcação, que está atrás, tem sim algum trato com a bola, mas são características bem diversas. E dessa vez a substituição da característica do Fernando Sobral para a do Lourenço deu muito certo nesse jogo contra o Sport. E o técnico Léo Condé se mostra bem feliz com as opções que ele tem ali de meio campo, dessa vez tendo que fazer essa alteração. Realmente é uma posição que o Ceará está muito bem servido, com jogadores com características diferentes, né? O Dieguinho, o Sobral, o Lourenço, temos também o Lucas Lima, o Richardson, que depois da parada possivelmente deve estar retornando, então é uma posição que a gente está muito bem servido com jogadores com perfil e características diferentes. É claro que momentaneamente o momento do Diego e do Sobral tem sido, eles casaram muito bem ali. Eu rodei muito no início da temporada, mas o Lourenço a gente sabe que a gente tem total confiança nele, foi um jogador, uma peça importantíssima o ano passado no acesso, também esse ano em vários momentos, e agora a gente vai avaliar a equipe do Palmeiras, decisão que a gente vai tomar, mas com certeza é uma posição que a gente tem muita confiança em todos os atletas que fazem parte dela. Mas como na vida, numa partida de futebol, não dá para viver só de flores. E o Ceará teve um momento, além dos momentos de dificuldades no jogo, mas não tomou gol diante do Sport, teve um momento que deixa o torcedor bem preocupado. O Pedro Raul tem 2 lances seguidos, onde ele vira os 2 pés, ou seja, eram possíveis torções. Primeiro no tornozelo esquerdo, depois no tornozelo direito ele sai. Ele sai dizendo que sente dores no tornozelo direito, mas o departamento médico afirma que ele sofreu uma pancada no tornozelo esquerdo
e disso levou à sua substituição no intervalo. No intervalo, o Pedro Raul saiu, foi substituído, entrou o Lelê na segunda etapa de jogo. O Lelê que protagonizou lances em que ele poderia ter saído de campo como herói, marcando ou dando assistência para o terceiro gol do Ceará, mas acabou não fazendo isso. É a terceira partida consecutiva que o Lelê tem oportunidades claras de gol, não converte, e o torcedor vai ficando na bronca com ele, né? Na hora, o torcedor ficou na bronca. Claro, me vencia por 2-0. Então, não houve vaia contundente, mas é bem negativo para um jogador essa situação. O técnico Léo Condé tem o seu ponto de vista sobre Lelê e também fala um pouco sobre essa possível contusão do Pedro Raul. Bom, Pedro, vamos ver como que vai ser a recuperação dele. Foi uma torção de tornozelo, né? O jogador caiu em cima do tornozelo dele. Nós temos o Lelê, temos o Guilherme, né? O Ailon está retornando, mas o Lelê, ele perdeu 2 gols nos últimos jogos, mas ele entrou bem, só que ele entrou com um recorte muito curto, né? Entrou 10 minutos em um jogo, depois faltando 7 no outro, e hoje ele fez um segundo tempo, do meu ponto de vista, muito positivo. Foi muito importante para a gente conquistar a vitória, que foi um jogador que brigou, ganhou muita disputa de primeira bola ali no alto, sustentou, escorou a bola ali na frente, talvez ali no sentido, no querer acertar e ofertar o passe para o companheiro, talvez poderia ter sido um pouquinho mais egoísta ali naquele momento de ter finalizado, mas é um jogador, como eu já falei, na hora que tiver mais minutagem, mais oportunidade, é um jogador que se destacou no Volta Redonda. O Fluminense não contratou ele à toa, não, foi um jogador importante, também até machucar, participou do título da Libertadores pelo Fluminense, e a gente sabe que é um jogador que pode ofertar muito pra gente ao longo da temporada. É claro que o torcedor é imediatista ali, já quer que tudo aconteça muito rápido. Até a chegada do Pedro Raul foi meio fora da curva, né? Foi fazendo gols e mais gols, aí agora de repente agarrou um pouquinho, tá 4, 5 jogos sem fazer, já é normal, isso é normal. Importante é a gente ter a percepção da performance do jogador, tanto individual quanto aquilo que ele oferta para o coletivo. A torcida, mais uma vez, deu aquele apoio, né? Nós tivemos 32.045 pagantes, 107 não pagantes, um público total de 32.152 torcedores, fazendo uma renda bruta de R$ 501.248, uma renda líquida, ou seja, depois de pagas todas as despesas, de R$ 83.444,34. Mais uma vez, o time teve o apoio incondicional do torcedor no antes de começar, no início do jogo, vaiando sempre que possível o adversário. É claro que um dos mais perseguidos pelo torcedor foi o Barleta. Ele esteve aqui e ele entrou na justiça, né, uma dívida que o Ceará tinha com ele, e ele acabou saindo. Eu queria inclusive emitir opinião, alguns torcedores me perguntaram sobre isso durante a semana, o que você acha daquela questão do Barleta? Eu acho o seguinte, ele tinha direito e ele exerceu o direito dele. Mas vamos pensar aqui na nossa vida. Muitas vezes a gente tem direito de alguma coisa. O direito, ele não nos obriga a fazer. O que nos obriga a fazer é o dever. Por exemplo, eu tenho o dever de fazer material para entregar para a empresa que eu trabalho. É um dever, eu não posso não fazer. Agora, eu tenho direito a férias de 30 dias. Mas eu também posso dividir essas férias em 15 dias. Eu faço isso. Eu divido minhas férias em 2 tempos de 15 dias para não atrapalhar o trabalho da minha empresa, porque se eu tivesse 30 dias direto, seria um fator complicatório. Então, eu tenho direito e tenho deveres. Os meus direitos, eu posso agir da melhor forma possível. Os meus deveres simplesmente cumpra-se. Eu vou lá e vou cumprir. Por que eu estou falando isso em relação ao Barleta? Será que foi uma boa mesmo para ele como atleta de futebol? Ficar marcado por uma cisão com o clube, um clube que hoje ele vê que não é um clube que iria ficar o tempo todo devendo, que houve uma dívida pontual, segundo os dirigentes do Ceará, e aí a gente tem que ficar com a questão da palavra, não dá para ter certeza absoluta, tinha um acordo verbal com o Barleta de que ele iria entender, iria receber o dinheiro dele num outro momento. Então, tem direitos e tem deveres. Quando você busca os seus direitos, obviamente, você vai tê-los. Ele tinha direito, foi lá e conseguiu.
seus direitos federativos, econômicos na época, conseguiu se transferir para a equipe do esporte, mas tudo que qualquer ação que você toma na vida tem o bônus e tem o ônus. O bônus é que ele recebeu uma bolada, foi jogar no esporte, o esporte pagou pelos direitos econômicos e federativos dele, comprou dele mesmo, já que ele tinha ganho diante da equipe do Ceará, mas o ônus ele certamente não seria bem-vindo para um dia voltar a jogar no Ceará, e vários outros clubes que um dia podem procurar o Barleta vão desenterrar a história do que aconteceu, e isso nunca é positivo para um atleta de futebol, principalmente levando em consideração, como eu disse para vocês, não é um time que sucumbiu a dívidas e que vive um problema financeiro terrível, é um Ceará que no ano seguinte à saída do Barleta consegue um retorno à Série A do Campeonato Brasileiro e, até onde se sabe, um clube que tem cumprido tudo com os seus atletas desde então. Ou seja, ele estava certo porque o clube estava à bancarrota e ia acabar, ou ele estava errado e tomou uma decisão que foi precipitada. É uma questão de cada um toma a decisão que quer. Obviamente, quando você toma a decisão, como eu já disse, você tem que arcar com os ônus e os bônus de cada decisão. 9 jogos, 15 pontos ganhos. Eu fiz um rápido levantamento aqui, cálculo matemático muito fácil, né? 15 pontos, o Ceará, que determinou 45 como sua primeira meta para o Campeonato Brasileiro, ele fez já 1/3 do campeonato em relação a pontos, mas não fez 1/3 do campeonato em relação a jogos, porque como são 38 jogos, 1/3 seria 12,666, aquela dízima, né? Pouco mais de 12 jogos. Ou seja, em 9 jogos o Ceará já conseguiu os 15 pontos, o que é bastante positivo para as suas pretensões na competição. Só que, claro, 15 não bastam, o Ceará precisa chegar rapidamente aos 45, porque depois dos 45, como o técnico Léo Condé tem dito, o clube pode almejar outras coisas melhores dentro desse campeonato brasileiro. Então, o time segue célere para aquele caminho de buscar a sua primeira meta no Brasileirão, que é chegar aos 45 pontos e confirmar a sua permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. O que tem ainda aí para o Ceará pela frente? Na quinta-feira, o Ceará enfrenta a equipe do Palmeiras. Esse jogo não é pelo Campeonato Brasileiro, é o jogo da volta na Copa do Brasil. No primeiro jogo, aqui no Castelão, o Ceará foi derrotado por 1-0. Por isso, para ter alguma chance, ele precisa vencer. Vencendo por um gol de diferença, ele leva para os pênaltis. Se o Palmeiras vencer ou empatar, o Palmeiras estará classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Se o Ceará vencer por 2 gols de diferença, é a única chance do Ceará, 2 ou mais gols de diferença, se classificar sem passar por pênaltis para a próxima fase da Copa do Brasil. Então, Ceará e Palmeiras, quinta-feira, 19h30. Jogos pelo Campeonato Brasileiro. Finalmente o Ceará vai jogar num domingo, acreditem só, nesse Campeonato Brasileiro. É na próxima rodada, a 10ª do Brasileirão. Aqui mesmo no Castelão, o Ceará recebe a equipe do Atlético Mineiro. Esse confronto está marcado para as 18h30. Depois, no dia 4 de junho, na quarta-feira seguinte, o Botafogo será o adversário do Ceará em partida das 20h. E aí encerra-se o Campeonato Brasileiro até o Mundial de Clubes. Voltaremos a ter jogos do Brasileirão só depois do Mundial de Clubes. O Ceará vai jogar no dia 7 de junho pela Copa do Nordeste. Vai enfrentar o Sampaio Corrêa no Maranhão, aquela questão que a gente já conversou aqui no canal sobre classificação. O Ceará é o terceiro e ele vencendo, ele pode terminar até na segunda colocação, mas, é claro, para isso ele vai ter que vencer e ainda torcer aí por alguns resultados, mas pode terminar na segunda colocação do seu grupo. Se terminar em segundo, pega o Ferroviário, que é o terceiro colocado do Grupo A. O Ceará no Grupo B da Copa do Nordeste ainda não está classificado, por isso vencer o Sampaio no Maranhão é bastante importante para as pretensões alvinegras dentro desta Copa do Nordeste. Amigo e amiga, muito bom sempre estar com vocês e a gente conversar sobre esse Ceará e, melhor ainda, sobre mais uma vitória, né? O Ceará venceu o Sport 2-0 no Castelão,
nessa nona rodada, melhor dizendo, do Campeonato Brasileiro, né? São 9 rodadas da competição e o Ceará já consegue chegar a 15 pontos dentro do Brasileirão. É um bom momento que vive a equipe alvinegra nesse Campeonato Brasileiro e é sempre bom a gente conversar sobre bons momentos e esse é o momento que o Ceará vive. Ele precisa, claro, de muito mais para terminar bem esse Brasileirão e acredito que o Ceará conseguiu esse resultado porque levou muito a sério o jogo. Não foi naquela de, estou enfrentando lanterna, estou enfrentando um time que ainda não venceu na competição, estou enfrentando um time que está mandando muito jogador embora, um time que foi goleado na última rodada para o Cruzeiro por 4-0. O que o Sport demonstrou no Castelão é que ele é um time muito melhor que isso, mas não vive um bom momento. E encontrou um Ceará efetivo, que quando teve oportunidades, marcou os gols e por isso saiu com essa vitória da Arena Castelão. Eu queria agradecer a vocês que nos acompanham, pedir que deixe o seu like, é sempre muito importante. O seu like dá muita força, valoriza os nossos vídeos, valoriza o canal. Então, deixe o seu like, por favor. E se você ainda não é inscrito no canal, página principal, não sabe como chegar? Olha, na descrição do vídeo aqui embaixo, você vai encontrar no primeiro link a página principal. Então você clica no link, vai para a página principal, lá tem inscreva-se, você clica, vira um inscrito, vai perguntar à plataforma, através de um sininho, se você quer que ela te dê os avisos certos, que ela te dê as informações sobre o nosso canal, então você vai aceitar todas as notificações. Por quê? Porque com todas as notificações, todos os vídeos novos vão chegar para você, você vai ter todas as informações sobre os nossos novos vídeos, vai ficar muito bem informado sobre as notícias do Ceará. Então agradeço demais também a sua inscrição conosco e a nossa promessa continua. Se Deus nos permitir, nós voltaremos nos próximos vídeos. Vocês ficam com os gols da partida dessa vitória do Ceará com as imagens de Garibaldi Soares e da TV Artilheiro. Fiquem com esses gols e, se Deus quiser, voltaremos nos próximos vídeos. Até lá!